A história de O Curioso Caso de Benjamin Button faz jus ao seu título. Conhecemos a interessante jornada do protagonista, um homem que nasce com aspecto físico e doenças de um homem idoso e, ao contrário de qualquer outro indivíduo da Terra, fica cada dia mais novo. No início da obra, conhecemos Daisy Fuller, uma senhora idosa em seu leito de morte. No hospital, enquanto recebe os cuidados de sua filha, Caroline, ela conta a história de um relojoeiro chamado Sr. Gateau, que em 1918 havia sido designado para construir um relógio para a estação de trem da cidade. O relógio, no entanto, contava o tempo ao contrário, com seus ponteiros girando em sentido anti-horário, deixando a população local atônita. O Sr. Gateau explica que o objeto foi confeccionado dessa maneira para que as vidas perdidas, tão precocemente durante a Primeira Guerra Mundial, pudessem retornar e recuperar o tempo perdido, uma vez que o próprio relojoeiro havia perdido seu jovem filho, morto em combate. Essa introdução já mostra logo de imediato um dos temas que a obra explora: o tempo. A verdade que muitas vezes não queremos admitir é que este é irreversível, arbitrário e não se rende às nossas vontades. Não deixa de ser irônico que, mesmo que trabalhe com objetos que meçam o tempo, o Sr. Gateau não possui o domínio dele, e precisa lidar com a dura realidade de não poder ver seu filho aproveitá-lo, viver sua juventude, meia-idade e velhice, que são passagens naturais da vida. Para o relojoeiro, a morte precoce de seu filho parecia tão antinatural quanto o relógio da estação de trem, com os ponteiros funcionando no sentido anti-horário. O longa de David Fincher mostra o quão frágil é a existência humana, pois, estando na posição de Benjamin ou não, vamos todos nascer, viver e morrer. Aliás, esta é uma das poucas certezas da vida, a de que um dia nossa jornada terá um fim. A partir do momento que nascemos, o relógio começa a correr contra nós. Juventude, vida adulta e velhice são demonstrativos da passagem do tempo e ele não oferece chance de retorno. Ou seja, uma vez que atingimos a velhice, não podemos voltar a ser jovens. Então, já que temos consciência de que a nossa existência é infindável, uma boa opção é aproveitar cada minuto do pouco tempo que temos, nos cercando de pessoas que amamos e procurando aprender com aqueles que cruzam nosso caminho. Na cena final do longa, vemos as diversas pessoas que passaram pela vida do protagonista e a impactaram de alguma forma. Benjamin reflete sobre sua vida e sobre o quão importantes aquelas pessoas foram para sua formação e jornada. O filme é bastante humanista ao reconhecer que é essencial para a experiência de um indivíduo a criação de laços com outras pessoas. No final da estrada, são os momentos marcantes que estes proporcionam que fazem valer a pena. Esse é um dos principais motivos pelos quais Benjamin escrevia em um diário. Ele queria preservar a memória daquilo e daqueles que o marcaram. É poético, portanto, que a morte de Benjamin ocorra um ano após a retirada do relógio do Sr. Gateau e substituído por outro que funcionava normalmente. É um símbolo de que sua jornada na Terra se encerrava. Daisy, idosa, pede para que sua filha leia em voz alta o diário que pertenceu a Benjamin Button. Nele é revelado que o casal se conheceu em 1930, quando ela tinha 7 anos e ele possuía a aparência de um idoso, enquanto visitava sua avó. Ali, eles formaram uma amizade, mas seguiram caminhos diferentes. Eles voltaram a se reencontrar em 1945, quando Daisy já era uma moça e estava perseguindo uma carreira como bailarina, e Benjamin, possuindo uma aparência mais jovem, acaba servindo como combatente durante a Segunda Guerra Mundial. Ela começa a se sentir atraída por ele, mas o homem naquele momento não corresponde aos seus sentimentos e eles novamente seguem caminhos distintos. Os dois voltam a se encontrar mais uma vez em 1962, quando suas idades são compatíveis, e dessa forma decidem começar um relacionamento amoroso. 6 anos depois, nasce sua filha Caroline, mas Benjamin não sente que será um bom pai, uma vez que envelhece ao contrário e sente que será um peso para as duas. Então ele decide partir e pegar a estrada, deixando algum dinheiro depositado para sua família. Em 1980, Benjamin retorna com um aspecto físico mais jovial para uma Daisy já caminhando para a velhice. Neste momento, ela afirma que entende a decisão dele de deixar a família, uma vez que caberia a ela cuidar de 2 crianças, a filha pequena e o marido que ficaria cada vez mais jovem. É notável que há um amor muito grande entre os dois, mas com a impossibilidade de ficarem juntos devido às suas idades que ficariam gradativamente mais discrepantes, novamente ambos se separam. Na década de 90, Daisy descobre que Benjamin, agora com a aparência de pré-adolescente, foi encontrado em um péssimo estado de saúde e decide cuidar dele para o resto da vida, até falecer como um bebê em 2003. Ao longo da história do cinema, acompanhamos diversas narrativas sobre casais que foram separados por circunstâncias da vida além de seu controle, e esse é um dos seus exemplos mais tocantes. Benjamin e Daisy nunca deixaram de se amar, mesmo que o inusitado fato dele envelhecer ao contrário os impedissem de ter um relacionamento normal. O filme possui uma bela mensagem, a de que o amor é poderoso. O tempo pode ser implacável e, à medida que passa, nos aproxima cada vez mais do inevitável fim, mas se nós experimentarmos o amor,
a jornada já terá valido a pena. O amor neste caso pode ser tão arbitrário quanto o tempo, afinal ele é sentido, não pensado. Não tem necessariamente lógica, ele apenas existe. Em determinada cena, a mãe adotiva de Benjamin, ao ser questionada sobre o motivo de cuidar de um bebê com o aspecto de um velho, responde que talvez seja seu destino cuidar dele. Ela cria uma afeição pela criança sem precisar racionalizar, apenas sentindo. Portanto, não deixa de ser poético que as últimas imagens mostradas no filme sejam justamente Daisy, a mulher que o personagem título amava, e um relógio, uma representação simbólica do tempo. É fascinante notar que Benjamin passou os últimos anos de sua vida sendo cuidado por Daisy. Isso demonstra que o amor é tão efêmero quanto o tempo, mas ironicamente a iminência da morte possibilitou que ele ficasse com a amada até o fim de sua vida. Ao longo do filme, observamos acontecimentos importantes que marcaram o século XX, e como estes se conectam com o desenvolvimento dos personagens. Logo, a obra utiliza os marcos históricos para contextualizar a narrativa e conectá-los aos protagonistas. Vemos, por exemplo, que Benjamin nasceu durante a comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial, marcando o início de sua vida, e foi durante este conflito que o Sr. Gateau perdeu o filho, levando-o a criar um relógio cujos ponteiros funcionavam ao contrário. O objeto simboliza o fim do conflito e a chegada de uma nova vida. Mais tarde, Benjamin é mostrado lutando na Segunda Guerra Mundial. Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram nesse conflito e, com isso, o rapaz é incentivado a sair da casa onde cresceu e desbravar o mundo, marcando assim o seu amadurecimento. Após o fim da guerra, em 1945, ele retorna para Daisy em Nova York e se depara com o cenário artístico boêmio da época, um período muito rico culturalmente que permitiu músicos, como Charlie Parker, florescerem e ganharem notoriedade, por exemplo. Mas não foi um momento escolhido à toa, visto que serviu para evidenciar o quão divididos e fora de sintonia Benjamin e Daisy se tornaram, e muito disso se deve ao fato de terem passado por experiências muito diferentes. É simbólico também que a morte de Daisy ocorra durante a chegada do furacão Katrina, desastre natural que devastou Nova Orleans em 2005. Existe aqui a correlação entre a morte e o furacão, ambos devastadores, porém naturais e inevitáveis. Marcos históricos foram utilizados no filme para marcar a passagem do tempo, e também são utilizados como metáforas para os dilemas dos personagens, bem como para melhor representar seus sentimentos. O realismo mágico empregado pela obra não atrapalha o teor profundamente humano da história. Nunca sabemos a razão de Benjamin envelhecer ao contrário, e isso realmente não importa. É um acontecimento arbitrário que remonta à própria experiência humana, pois não sabemos como viemos parar na Terra, por qual motivo e quando vamos partir. Uma das poucas certezas que temos é que um dia vamos deixar de existir. O diferencial da espécie humana com relação às outras é que temos consciência da nossa mortalidade, e por conta disso, podemos aproveitar ao máximo o que a vida tem a oferecer, formando laços com outras pessoas, trilhando novos caminhos, aprendendo e etc. Os questionamentos levantados pelo filme são capazes de atingir em cheio espectadores, visto que possuem um caráter universal, intuitivamente nos fazendo refletir sobre o tempo e a fragilidade da existência. Também nos faz perceber que nossas experiências na Terra, boas ou más, são efêmeras, mas que é importante tê-las para nos construirmos como indivíduos e que devemos vivê-las enquanto podemos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.